a São Paulo com a Thaís Freitas. É isso aí, Guilherme Macalossi, direto de Porto Alegre, aqui no Jornal Gente. Bom dia a todos. E o meu assunto está relacionado também ao que acontece no sul do país. Porque ontem o governo federal decidiu e anunciou oficialmente que está zerando o imposto de importação do arroz até o mês de dezembro. É uma decisão da Câmara de Comércio Exterior a pedido do Ministério da Agricultura. A gente lembra que o Rio Grande do Sul responde por 70% da produção nacional de arroz, esse alimento tão básico, que está no prato diário de todos nós. O argumento do governo federal é que, abrindo-se essa possibilidade de importação, não há risco de desabastecimento do mercado interno. E até aí, parece que está tudo coerente. Porém, existem algumas questões aqui nesse assunto. A primeira delas é a seguinte: o imposto de importação do arroz do Mercosul, que é o que está mais perto aqui da gente, principalmente do Paraguai, já é zerado. É uma alíquota zerada dentro do bloco comercial. Então, para que zerar a alíquota do arroz? Para poder trazer arroz de fora do Mercosul. De onde? Por exemplo, da Tailândia. E por quê? Porque, olha, o Mercosul, desde que as inundações no Rio Grande do Sul começaram, aumentou o preço do arroz, é isso mesmo, aumentou o preço do arroz em 30%. Havia hoje, inclusive, um leilão de compra marcado pela Conab que foi cancelado, porque por esse preço o governo brasileiro falou, não haverá negócio. Então, o que o governo brasileiro está fazendo é dizendo o seguinte: Mercosul, é isso mesmo? Vocês estão aumentando desse jeito? Eu vou trazer lá do outro lado do mundo o arroz para o Brasil. Mas a principal questão aqui não é essa, não. É a seguinte: os produtores de arroz estão muito preocupados, porque eles dizem que, nesse momento, não há necessidade de importação de arroz. A colheita da safra do Rio Grande do Sul já foi feita, o arroz já está rodando pelo Brasil. E aí, os próprios produtores defenderam junto ao governo que houvesse a possibilidade de uma importação limitada, só para garantia, limitada a uma quantidade. A questão é que na decisão de ontem não há limite na importação do arroz. E cria-se uma situação muito paradoxal. O governo federal, importando arroz da Tailândia, por exemplo, pode criar um concorrente para o produtor nacional, que nesse momento se pergunta como vai viabilizar a próxima safra, já que boa parte da área plantada teve algum tipo de dano. A gente não pode dizer que no caso do arroz foi completamente destruída, não foi isso que aconteceu, mas houve dano assim por causa das chuvas no Rio Grande do Sul. Os produtores dizem que há também uma insegurança no mercado interno, provocada pelo próprio governo federal. Porque se o governo vem a público e diz, preciso importar arroz, zero alíquota, o governo está comunicando para todos nós, cidadãos brasileiros, que há um risco de desabastecimento, que os produtores de arroz garantem que não existe. E aí é uma questão aqui para o médio e para o longo prazos. Se houver uma entrada muito grande de arroz de fora do Brasil e essa lavoura, essa produção se tornar menos atrativo, o que acontece? A gente já viu isso outras vezes. O produtor passa a plantar outra coisa, diminui a área plantada de arroz e opta por outras culturas. E aí isso sim, no longo prazo, até no médio, passa a ter reflexos no abastecimento interno e no preço do produto. Ou seja, uma medida que é para garantir abastecimento e preço pode ter exatamente o efeito contrário. É o chamado tiro saindo pela culatra. São 8h23. Você está acompanhando as notícias do dia no Jornal Gente, ao vivo pela Rádio Bandeirantes e pela Band News TV.